Aliás, ele não é responsabilizado ao final de um processo criminal, ok? Tendo em vista que ele agiu sobre coação moral irresistível. Mas o que o examinador vai querer saber de você não é isso, que isso aí é muito fácil, né? Pô, eu fui torturado a cometer um delito e eu vou ser responsabilizado por isso? Isso é muito fácil. O que o seu examinador vai querer saber de você é o seguinte: se ao invés de um crime, o João estivesse torturando o José para cometer uma contravenção penal, o José seria responsabilizado? Veja bem, a lei não há previsão expressa para isso. Não há previsão expressa. Não há nenhuma disposição na legislação que trate deste assunto. E por não haver nenhuma legislação que trate sobre este assunto, não se pode fazer analogia em mala parte. Não se pode fazer analogia em desfavor do réu, para prejudicar o réu. Ok? Então é isso que o seu examinador vai querer saber de você. A legislação é aplicada neste caso. Ok? Vamos avançar então, pessoal. Falamos aqui da tortura prova, agora tortura crime. Vamos então para a linha C do artigo 1º, inciso 1, a linha C. Se, a violência, a ameaça com o objetivo de causar intenso sofrimento físico ou mental for cometido em razão de discriminação racial ou religiosa, também é submetido a esta lei 9.455 de 97. O que seria aí a tortura, mais ou menos um exemplo da tortura em razão da discriminação racial ou religiosa? Veja bem, eu gosto de colocar aí racial, religiosa e gravar muito bem, colocar como tortura racial. Ela é conhecida na lei como tortura racial. O que é? É o constrangimento, por exemplo, pela pessoa ser judeu, pela pessoa ser chinês. Essa pandemia que estamos vivendo aqui, nós estamos aqui no mês de abril do ano de 2020. Torturar a pessoa, discriminar a pessoa, a discriminação racial ou religiosa é um delito que se consuma com o constrangimento causado, um sofrimento físico e mental causado pelaquela condição da pessoa, por ela ser argentino, por exemplo, por ser judeu, por ser chinês. A tentativa também ela é perfeitamente cabível. Todos esses que eu falei até agora são cabíveis à tentativa porque são crimes plurissubsistentes. Existem uma ação consistente em vários atos. Crime unissubsistente se consuma com a prática de apenas um ato. Crime plurissubsistente se consuma com a prática de vários atos. Agora, pessoal, o que eles podem perguntar para você? E se a tortura for em razão de discriminação sexual? Também não existe disposição expressa. Porém, pessoal, isso aí no caso de uma prova aberta, de questões abertas, o Supremo Tribunal Federal entende que enquanto o legislador, isso é o entendimento do STF, enquanto o legislador não criar uma lei específica para tratar sobre a discriminação sexual, isso é entendido do conceito de raça. E como a linha C, ela fala que a discriminação for em relação racial ou religiosa, será punido o agente que praticou esses atos de tortura. E a discriminação sexual, ela enquadra no conceito de raça. Ok? Mas isso só se for numa questão aberta que você poderá, esmiuçar isso aí de forma mais inteligente. Ok? Vamos lá, pessoal. Vamos avançar aqui agora. Falamos aqui do artigo 1º, que constitui o crime de tortura, constranger alguém, qualquer pessoa, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe
o sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, que é a tortura à prova, a linha A. A linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, que é a tortura crime, a linha B. Ou em razão de discriminação racial ou religiosa, que é a linha C, tortura racial. Agora, avançaremos para o artigo 1º, inciso 2. Veja bem, existe aí uma diferença entre o primeiro artigo, o primeiro inciso e o inciso 2º. Veja bem, o que fala o inciso 2º? Submeter alguém, qualquer pessoa, desde que seja ser humano, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, causando aí intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. O inciso 2 é o nosso quarto tipo de tortura aqui, é conhecido como tortura-castigo. Por quê? É a submissão de qualquer pessoa sobre a guarda ou poder de autoridade, com emprego da violência e da grave ameaça, causando também o mesmo intenso sofrimento físico ou mental, mas para quê? Como forma de aplicar, o objetivo deste artigo, deste inciso, é aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Ok? Muitas das vezes não previsto em lei. Ou seja, não previsto em lei. Muitas das vezes não previsto em lei. Por exemplo, o pai com o filho, porque tirou nota baixa na escola, a criança, a babá e a criança que derramou a comida na mesa. Veja bem, primeira diferença. No inciso 1º, qualquer pessoa poderia ser o autor deste delito, como qualquer pessoa poderia ser vítima deste delito. Aqui, a coisa já muda um pouquinho diferente. Veja bem, o sujeito ativo aqui já não pode ser qualquer pessoa. Aliás, vamos lá, pessoal. O sujeito ativo aqui, ele não pode ser qualquer pessoa. Ele tem que ser uma pessoa própria. Ou seja, aquela que está sobre a guarda e com a guarda e com autoridade, poder de autoridade sobre alguém. E o sujeito passivo também não é qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa submetida à guarda ou poder de autoridade de alguém. Ele é um crime próprio, que somente algumas pessoas que se enquadram nessa conduta podem ser responsabilizadas. Somente aquela pessoa que tem a guarda ou tem autoridade sobre terceiro, e somente aquele terceiro que está sob a guarda ou sob a autoridade do agente ativo, do torturador. É um crime próprio, tanto na pessoa, no sujeito ativo, quanto no sujeito passivo. Ele é conhecido como crime bipróprio. E a conduta punida é a de submeter a vítima com emprego de violência ou grave ameaça a um intenso sofrimento físico ou mental. Veja bem, também nós temos aqui no elemento subjetivo o dolo de constranger alguém, né, mediante o emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico. Essa também é uma diferença entre o inciso 2º e o inciso 1º. Veja bem, no inciso 1º é submeter alguém com emprego de violência ou grave ameaça a sofrimento físico ou mental. No inciso 2º, o sofrimento físico e mental ele tem que ser intenso. É o que diferencia a Lei 9.455 dos crimes de maus tratos. Porque os maus tratos submetem a pessoa a um sofrimento físico e mental, mas não intenso. Diferente do que dispõe aqui e do que prevê
a Lei 9.455. É submeter a vítima com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental. Com qual finalidade? Qual dolo específico? De aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. É o agente de segurança, é o policial penal que deixa a pessoa lá no sol quente, sem comida, sem ir ao banheiro, sem beber água, o dia inteiro, causando nessa pessoa um intenso sofrimento. Não pode ser deixar ali um pouquinho, só segurar um pouquinho ali e ela não ter tido esse intenso sofrimento. O sofrimento tem que ser intenso. É o que dispõe aí o artigo 2º, o inciso 2º do artigo 1º da Lei 9.455 de tortura. Beleza? A principal diferença também, o que eu quero que vocês entendam aí, a principal diferença que está entre os crimes de tortura e os crimes de maus tratos, aqui do artigo 1º, inciso 2º, é o intenso sofrimento suportado pela vítima. Perfeito? Ainda no inciso 2º, nós temos aqui, o parágrafo 1º, que dispõe: na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio de ato praticado não previsto em lei ou não resultante em medida legal. Veja bem, essa aqui é a tortura preso. É você submeter na mesma pena pessoa presa. Veja bem, olha o que o parágrafo 1º fala: na mesma pena incorre quem submete pessoa presa, por isso é conhecido aqui como tortura preso. Submeter a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Veja bem, olha só, o sujeito ativo aqui pode ser qualquer pessoa. Preste atenção. O sujeito ativo, no parágrafo 1º, pode ser qualquer pessoa. É sujeito comum. Porém, o sujeito passivo, a vítima deste delito previsto no parágrafo 1º, do artigo 1º, inciso 2º, parágrafo 1º, não pode ser qualquer pessoa. Por disposição expressa, tem que ser pessoa presa ou medida de segurança. Veja bem, pessoa presa pode também ser aplicado a pessoas que estão presas por questões de dívidas alimentares. A prisão alimentos, a prisão civil, a única prisão civil admitida no Brasil. E veja bem, não é necessário emprego de violência ou grave ameaça. Veja bem que o artigo conversa contigo. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental. Diferente de todos os outros artigos, aí, os outros incisos que estudamos, o inciso 1º, ali nas A, B e C, e inciso 2º, que são necessários aí a violência e a grave ameaça, ou o intenso sofrimento físico ou mental, aqui no parágrafo 1º, a legislação deixa expresso que somente quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental. A conduta a ser punida é a submissão do preso, da vítima, do preso, que tem que estar preso, a pessoa própria, ao sofrimento físico e mental. Ok? Veja bem, por intermédio aí de ato não previsto em lei. A submissão dessa conduta, o agente que estiver fazendo essa conduta, o torturador, tem que estar praticando qualquer ato que não esteja previsto em lei. E a consumação se dará com simples sofrimento físico e mental.
não sendo necessário aqui a grave ameaça ou a violência propriamente dito. Ok? Então nós matamos aqui o parágrafo primeiro. Já estudamos aqui tortura prova, estudamos tortura crime, estudamos tortura racial, todas essas três previstas no artigo 1º. Artigo 1º, alíneas A, B e C, inciso 1, alíneas A, B e C. Artigo 1º, inciso 2, que é a tortura a castigo. E artigo 1º, inciso 2, parágrafo 1º, que é a tortura preso. Ok? Vamos avançar aqui agora, então. Continuando aqui, falando aqui na tortura preso. Veja bem, o que o seu examinador vai querer saber de você? Nós já falamos aqui que não é necessário o emprego de violência ou grave ameaça. Então ele pode fazer uma pergunta da seguinte forma: olha, na tortura preso, responde o agente que submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico e mental mediante grave ameaça ou violência. Não, pessoal, nós já falamos aqui agora que não é necessário a submissão do agente a grave ameaça ou violência. Agora, o que ele pode querer te perguntar? A medida abrange menor infrator que esteja internado ou em semi-liberdade? A pessoa presa, a pessoa que está aí falando aí no parágrafo 1º, o preso, essa medida atinge aí o adolescente que está internado ou submetido a semi-liberdade? Com certeza, pessoal, atende sim. A legislação aplica-se a Lei 9.455, àquele que deveria impedir, né, aquele que submete a pessoa que está prisão, tanto alimentos como a prisão de cumprimento de mandado de prisão, prisão em flagrante delito, prisão preventiva, prisão temporária, como também aqueles que estão internados ou em regime de semi-liberdade. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos avançar aqui. Parágrafo 2º da lei. Constitui crime de tortura aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Incorre-se na pena de detenção de 1 a 4 anos. Essa tortura aqui, pessoal, é conhecida tortura por omissão, ou também tortura pela tortura. Veja bem, neste caso, aqui a lei atinge aquelas pessoas conhecidas como garantidores. Quem deveria evitar, tinha o dever de evitar ou de apurar, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então veja bem, o parágrafo 2º, ele divide aqui em 2 grupos de pessoas. Primeiro, aqueles que deveriam evitar aquela conduta, como, por exemplo, o diretor do presídio, o delegado de polícia que vê lá que está acontecendo alguma situação, os seus agentes de segurança levando a pessoa que está presa a uma sala escura e lá passa a ouvir gritos, sabendo que aquela pessoa está sofrendo algum ato de tortura, algumas lesões, apanhando, sofrendo lá algumas agressões, e ele não faz nada. Ele deveria evitar e não evita. Ele age aí, deveria garantir que o crime não se consuma e ele se consumisse e ele não evita esta consumação. É a figura do garantidor. O omitente, ele tinha o dever de evitar a tortura, ele tinha o dever de agir contra aquela tortura atual ou então iminente, que iria acontecer ou que estava acontecendo, porém, ele deixa de agir. Ele será submetido à Lei 9.455, bem como
aquele que deveria apurar, ou seja, ficou sabendo, teve a informação, chegou até a esta autoridade que deveria apurar o crime de tortura e mesmo assim ele lavou as suas mãos e deixou de apurar o delito. Também ele responde pelo mesmo crime, aqui do parágrafo 2º, sendo sujeito aí a reprimendas de 1 a 4 anos de detenção. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a tortura por omissão. Vamos lá, recapitulando. Tortura prova, tortura crime, tortura racial, tortura preso, tortura castigo e agora a tortura por omissão. Pessoal, vamos avançar agora para o parágrafo 3º, artigo 1º, inciso 2º, parágrafo 3º. Constitui crime de tortura, parágrafo 3º, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Veja, pessoal, aqui nós falamos aqui de tortura qualificada. A qualificação do crime por circunstâncias mais graves aí, que sujeitam a pessoa a uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, aquelas que estão previstas lá no artigo 129 do Código Penal, como se também, mais grave ainda, se resulta em morte, cuja pena passa a ser de 8 a 16 anos. É a tortura qualificada. Veja bem, pessoal, os resultados nesta conduta aqui, eles são culposos. O crime aqui, a gente está falando do parágrafo 3º, de um crime pré-ter doloso, ou seja, aquele dolo no antecedente e culpa no consequente, no subsequente. Veja bem, porque se o agente ele desejava a morte, praticar a tortura com o objetivo de alcançar a morte, o agente seria submetido aí a não a Lei 9.455, mas sim ao Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, que é o meio cruel, né? A tortura como meio da prática do delito. Mas aqui no crime do parágrafo 3º, da tortura qualificada, nós estamos falando aqui de tortura com resultados culposos. O que ele queria era praticar as lesões. Se a lesão causar uma lesão, se a tortura causar uma lesão corporal grave ou gravíssima, a pena será de 4 a 10 anos, conforme está previsto a tortura, a lesão corporal grave, a gravíssima, lá no nosso Código Penal.